desenvolvimento econômico do Brasil. Então, conforme nós vimos na aula passada, JK é um dos presidentes considerados assim, de grande importância dentro do Brasil. Um dos objetivos de JK era, dentro da estrutura política e também social, conter o surto de migração Nordeste para o Sudeste. Visando essa possibilidade, ele vai criar condições de atrair essa mão de obra que iria para São Paulo, que iria para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, ou seja, 1960, construção de Brasília, tá ok? A construção de Brasília fica pronta em 1960 e, a partir daí, aqueles 4 objetivos primordiais que nós falamos acerca da construção de Brasília. Primeiro, um isolamento político. Levar a capital do Rio de Janeiro para o centro do Brasil era uma espécie de isolar as estruturas políticas das manifestações que aconteciam geralmente no Rio de Janeiro. Segundo, dar segurança à capital, porque a capital no litoral ela fica fragilizada. Terceiro, ocupar o vazio central do Brasil, ou seja, ocupar a área do centro do Brasil que havia uma baixa densidade demográfica. E quarto, conter o surto de migração Nordeste e Sudeste, agora Nordeste para a região Centro-Oeste, propiciando assim um crescimento demográfico da população da região Centro-Oeste do Brasil e uma diminuição do inchaço populacional Rio de Janeiro, São Paulo, principalmente, que eram os grandes centros da produção industrial. Então, JK ficou conhecido como presidente desenvolvimentista ou presidente industrialista, ou ainda chamado o presidente Bossa Nova, porque falamos a respeito do desenvolvimento da estrutura cultural do Brasil no período. Então, nós temos o desenvolvimento da Bossa Nova, do cinema, como o cinema nacional começa a pequenos passos querer se desenvolver, querer se criar. Temos alguns personagens reconhecidos internacionalmente, como a atriz Carmen Miranda, como a figura criada pela Disney, chamado Zé Carioca, que era uma representação da imagem do Brasil lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, como era visto a sociedade brasileira no período da década de 50 e 60. Então, nós falamos, a última condição que nós colocamos foi justamente a estrutura cultural dentro do governo de JK. Encerrado o governo de JK, nós temos o início de uma nova estrutura populista na história do Brasil. Nós falamos sobre o populismo, falamos que o populismo é um sistema político onde o presidente ou o governante, ele estabelece laços profícuos com a sociedade, com a população, ou seja, dá direitos, concede algumas garantias à população, em troca disso, ele recebe o apoio da população, ou seja, ele vai estabelecer esses direitos, ele vai estabelecer tais condições visando o apoio da população. E nós chegamos a falar que Getúlio Vargas é reconhecido como o presidente mais populista na história do Brasil. Depois dele, o segundo mais populista da história do Brasil seria o Luiz Inácio Lula da Silva. Nós falamos e nós não colocamos nenhuma visão político-partidária em relação a essa informação, certo? A partir daí, nós temos uma outra estrutura dentro do governo do Brasil. JK, ele não se preocupou necessariamente com essa ideia de ser tão popular. Ele preocupou-se em organizar a política, reorganizar a política e reorganizar a economia do Brasil. Com isso, estabeleceu laços com os Estados Unidos, com a estrutura dos Estados europeus, para poder desenvolver a economia nacional, propiciando a entrada de multinacionais no território brasileiro, certo? Até aí, tudo bem. Só que, depois de JK,
começa uma nova era do populismo. Na verdade, não foi nem uma era gigantesca, não foi nem uma era grande de inovações dentro da ideia do populismo. A ideia foi assim que o presidente Jânio Quadros, tá, ele institui uma forma de governo, tá, parecida ou similar à estrutura do populismo. Então, nós temos assim, a ideia de que Jânio Quadros desenvolve-se após o governo de JK. E tem um detalhe, o Jânio Quadros, ele nasceu em 25 de janeiro de 1917, aqui no sul do antigo Mato Grosso, tá ok? Ou seja, a ideia está ligada diretamente à estrutura da economia nacional, ou seja, ele nasce em Campo Grande de 25 de janeiro de 1917 e vai falecer em 16 de fevereiro de 1992, tá ok? Então, a ideia diz assim, em 1985 foi eleito prefeito pelo estado de São Paulo no fim do regime militar, tá ok? Então, Jânio Quadros, ele sempre foi, assim, visado como uma estrutura polêmica, ele sempre foi considerado um político polêmico. Ele nasceu no Mato Grosso, no sul do antigo Mato Grosso ainda, na época era Mato Grosso. Ele nasce aqui em Campo Grande, no sul do antigo Mato Grosso, na época, lá em 1917, ele nasce no sul do antigo Mato Grosso, mas faz carreira política pelo estado de São Paulo. Para você ver uma situação interessante, que o Jânio Quadros, ele foi vereador, foi prefeito, foi deputado pelo estado de São Paulo e chegou à presidência da República. Isso em aproximadamente menos de 2 décadas na política de São Paulo. Então, ele é considerado assim, o chamado presidente fenômeno. Fez tudo isso e ficou somente 11 meses na presidência da República. Nós vamos ver o porquê esse indivíduo ficou somente 11 meses na presidência da República. Na verdade, ele queria o apoio da população, para que a população estivesse do lado dele para poder governar, até mais, ser mais importante para a população que o próprio Getúlio Vargas. Então, diz assim, em 1961, assume o comando da República do Brasil o presidente Jânio Quadros. E a partir de 1961, marca uma nova trajetória na estrutura política do Brasil. Veja bem, o regime militar começa em 1964, 3 anos depois da posse de Jânio Quadros. Mas os acontecimentos do governo de Jânio Quadros levam diretamente ao desenvolvimento do regime militar no Brasil. Então, as causas da implantação do regime militar no Brasil começam a partir de Jânio Quadros, tá? E tem como consequência direta o governo de João Goulart e, consequentemente, a instalação da própria República Militar no Brasil, certo? Então, nós temos essas condições de caráter fundamental. Tem um negocinho me incomodando aqui. Tá. Aí vem assim, a União Democrática Nacional concedeu pleno apoio, tá, a Jânio Quadros, ou seja, Jânio Quadros, ele vai governar com o início do apoio da União Democrática Nacional. Por quê? A ideia da UDN era uma aliança direta com os Estados Unidos, principalmente com a economia dos Estados Unidos. Se você está lembrado, a UDN era formada pela camada burguesa e a alta burguesia dentro do Brasil, ligada diretamente à estrutura da comunicação social. Então, nós temos um apoio ligado diretamente a Jânio Quadros, a partir do momento que essa UDN tinha interesses internacionais, ou chamados entreguistas. Então, segundo o pensamento de alguns políticos da época, a UDN
PN era uma estrutura entreguista, ou seja, iria entregar a nossa economia, a nossa política, entregar toda a nossa relação política diretamente nos braços dos Estados Unidos. Então, muita gente era contrário a Jânio Quadros. Se não me falha a memória, ele foi eleito com 34% de votos na eleição, 34%. Como não havia eleição, aliás, como não havia o segundo turno, o candidato mais votado vencia. Se eu não me engano, o segundo candidato ficou com 33% dos votos. Como Jânio Quadros obteve a maior quantidade de votos, ele foi eleito presidente da República do Brasil. E, na época, havia eleição para presidente e você escolhia também o vice-presidente. Não ocorre como hoje, onde você vota no partido, na questão do presidente da República e já vem o vice-presidente junto, tá? Numa chapa, numa organização, numa aliança partidária. Antes, você votava para presidente e votava para vice-presidente. Então, na mesma eleição, você tinha que escolher o vice-presidente, aliás, o presidente e o vice-presidente. Isso dava muito problema, porque suponhamos que o presidente da República venceu, tem a maioria no Congresso Nacional e o vice-presidente é da oposição. A ideia era justamente que o vice-presidente controlasse as ações do presidente. Hoje não. O vice-presidente exerce seu cargo administrativo de auxílio ao presidente da República. Na ausência do presidente da República, o vice-presidente assume com plenos poderes, certo? Então, diz assim, a questão do próprio Jânio Quadros, ele era teatral, ele era contraditório, apresentava-se como uma renovação política. A população brasileira, tá? A população brasileira via em Jânio Quadros uma ótima possibilidade de renovação na política. Vocês estão vendo a imagem dele à direita da projeção, ele está com uma vassoura na mão, ou seja, é o símbolo do governo, ou o símbolo da campanha de Jânio Quadros foi a vassoura, que, segundo ele iria varrer a corrupção do Brasil. Ele iria acabar com a corrupção dentro da estrutura política do Brasil. Que bom seria se isso acontecesse. E isso demonstrou basicamente um elemento teatral. Para você ver a situação de como ele tentava fazer teatros, encenações para poder chamar a atenção da população. Na época, hoje, nós temos poucos comícios que são realizados pelo Brasil afora. Mas na época, tá, 60, 70, 80, 90, eram muito fortes nessas décadas a campanha eleitoral ser feita através de comícios públicos. O que é isso? Ia lá, montava um palanque, apareciam os candidatos falavam sua proposta e a população toda ouvia, tá, as propostas dos candidatos, isso presencialmente. Hoje, basicamente, não se usa mais a questão dos comícios devido à expansão da televisão, mas ele ia aos seus comícios, por exemplo, de sapato trocado, de meias trocadas, de calça estilo, como a gente fala, pescador, a calça quase no meio da canela. Ele ia aos comícios, pegava farelo de pão, jogava farelo de pão na cabeça e nos ombros, tá? Para que a população visse e falasse, olha só, é gente do povo que nem nós, ele tem muita caspa. Olha a brincadeira, é sacanagem. Ele levava no bolso do paletó sanduíche de pão com mortadela para comer no intervalo dos comícios, para que a população visse ele comendo o pão com mortadela entre o intervalo de um candidato e outro. Essas encenações, ou esse teatro, essas ações teatrais desenvolvidas pelo
candidato Jânio Quadros levou-o à presidência do Brasil. Não necessariamente que foi a ideia centrada, ligada diretamente à estrutura da pessoa em si, mas a questão do teatralismo que utilizado por Jânio Quadros o conduziu à presidência da República. Então, não foi necessariamente as suas capacidades políticas, não foi necessariamente a sua capacidade como um homem político e administrativo com suas propostas. Nós já acabamos de falar que uma das propostas, a principal proposta de Jânio Quadros na presidência da República era varrer a corrupção. Ele ia acabar com aquele chamado funcionário fantasma. O funcionário tem o cargo e não aparece para trabalhar. Então, essas situações agravam-se ainda mais depois da sua eleição. Ele foi eleito, para um mandato de 5 anos. Só que ele estabelece algumas ações polêmicas, ok? A política interna era chamada do conservadorismo econômico. A política externa, ele se dizia independente, ou seja, na política externa, ele dizia-se independente dos Estados Unidos, independente da União Soviética, independente de qualquer ação. Ou seja, ele poderia comercializar, ele poderia manter relações econômicas, relações políticas ou qualquer tipo de outra consideração social, econômica ou política com os Estados Unidos e também com a União Soviética, como se o Brasil fosse neutro, como se o Brasil estivesse neutro na política interna para tentar conter a inflação, para tentar conter a desvalorização salarial, e ele vai estabelecer um congelamento de salários por um período de 1 ano, ou seja, os trabalhadores não teriam nenhum aumento, nenhum reajuste no seu salário durante 1 ano. Só que um problema é categoricamente, escuta isso que eu vou falar, serve para a sua orientação, para o seu desenvolvimento e conhecimento político. Toda vez que um país decreta o congelamento de salários, ele está correndo um grave risco dentro da sua economia. Por quê? Eu vou congelar o salário e os preços das mercadorias, dos produtos, ainda continuam sofrendo um reajuste, um aumento. E a nossa economia, querendo ou não, dizendo ser independente ou não, a nossa economia estava ligada diretamente à economia dos Estados Unidos. Então, tudo que nós consumimos era basicamente em dólar, ou seja, há um reajuste cambial, há uma revalorização da moeda internacional, a moeda vai valorizando, a moeda internacional vai valorizando e a moeda nacional vai desvalorizando. Ocorre isso que, ao invés de conter a inflação, ela vai assim criar um aumento absurdo dentro da própria inflação, ou seja, ao invés de conter a inflação, ela propicia um aumento, um reajuste no dado da inflação. E, sendo assim, mesmo assim, ele manteve o congelamento de salários. Os preços começaram a aumentar. Então, corte de subsídios para trigo e o petróleo, ou seja, o Estado brasileiro não vai mais fornecer nenhum auxílio econômico para a produção do trigo, nem para a extração do petróleo. Se você quer plantar trigo, a partir deste momento, você vai estabelecer o cultivo a partir da sua lucratividade. Se não, eu compro trigo da Argentina, se não, eu compro trigo do Uruguai. Essa foi a proposta de Jânio Quadros. Ou você sobrevive dentro da estrutura do mercado, ou você está fora. Resultado dessa ação política interna é a superinflação que passa a ocorrer dentro do Brasil. Então, esses cortes, esse congelamento, ao invés de facilitar a vida do brasileiro, prejudicou ainda mais, tá ok? E para você ter um conhecimento a mais é o seguinte: dentro da própria política interna, Jânio Quadros ele mandava bilhetes para os seus funcionários
cobrando a atuação, né, na economia, na política e tudo mais. Ou seja, ele mandava uma cópia do bilhete para o funcionário e outra cópia ele deixava vazar para a imprensa, deixava vazar propositalmente para a imprensa. E a imprensa, em algumas situações, em alguns casos, em algumas ocasiões, divulgava aquele bilhete estampado que Jânio Quadros cobrando os funcionários. Jânio Quadros cobrava a organização política do Brasil e cobrava a atuação dos seus funcionários. Isso foi, assim, mais uma ação teatral desenvolvida por Jânio Quadros, só que agora na presidência da República. Agora, veja o problema seríssimo desencadeado por Jânio Quadros na estrutura da nossa política internacional. Só um pouquinho. No campo internacional, Jânio Quadros decretou o não alinhamento da nossa economia, da nossa política, nem aos Estados Unidos, nem à União Soviética. Traduzindo, o Brasil poderia estabelecer laços com quem quisesse, ou os Estados Unidos, ou a União Soviética, ou Inglaterra e França. Então, independente do contexto, tá, de Guerra Fria que estavam vivendo, Jânio Quadros decide manter relações com quem ele quisesse. Então, a partir de 1961, o Brasil reata laços com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou comumente, como a gente fala, União Soviética, China e Cuba. Eu nem preciso perguntar qual é o problema do alinhamento, aliás, o problema das reatar relações diplomáticas com a União Soviética, com China e Cuba. Claro que nós temos a luta, a guerra ideológica, chamada Guerra Fria, dentro da estrutura do Estado Nacional. Só que, dentro dessa estrutura, o Brasil se esquece que a Cuba já sofria um embargo econômico dos Estados Unidos. A China já tinha relações diplomáticas cortadas com os Estados Unidos e a União Soviética a gente nem precisa comentar. Então, acontece que, dentro dessas ações polêmica de Jânio Quadros na presidência da República, a ideia foi justamente reatar laços com a economia mundial e não somente ficar do lado dos Estados Unidos. Ou seja, com isso, o ex-presidente Jânio Quadros, ele queria mostrar a sua força política dentro do comando da República do Brasil. Então, mostrar que o Brasil tinha uma força política nas Américas e também no mundo, e que o Brasil não se curvaria nem aos Estados Unidos, muito menos à União Soviética. No nosso texto de história, tá? O nosso texto de história, a página 145, tem essa foto aqui na imagem. Diz assim: a imprensa brasileira, setores conservadores da igreja e a diplomacia estadunidense começaram a criticar publicamente o governo por essas atitudes. Carlos Lacerda, que era um grande crítico da política, passou a vincular duras críticas a todos os meios de comunicação do país, acusando o presidente de tentar um golpe de Estado. Diante disso, os ânimos se acirraram em 25 de agosto de 1961. Ou seja, essas medidas agravaram os setores sociais brasileiros afinados com a política norte-americana. Tá ok? Deixa eu receitar aqui com a política norte-americana. E diz assim: começaram a independência diplomática almejada por Jânio Quadros começou a ser colocada em prática em maio de 61, quando estabeleceu relações políticas com o regime comunista da República Popular da China. O avanço das relações com a esquerda mundial seguiu ao receber uma missão de negócios na União Soviética, e Jânio Quadros condecorou Ernesto Che Guevara, líder da Revolução, tá? Lá em Cuba, um dos líderes da Revolução em Cuba,
tá? Estabelecido através da condecoração deste indivíduo, Ernesto Che Guevara, tá? Ou Ernesto Guevara, tá? A ideia dele era condecorar Ernesto Che Guevara e mostrar para os Estados Unidos que ele tinha plenos poderes, ok? Com a Gran Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. É uma das maiores condecorações cívico-militar, ou seja, maior condecoração de que um civil pode receber na presidência da República. Apesar desse gesto diplomático ser uma contrapartida ao fato de Cuba ter libertado sacerdotes católicos que haviam sido condenados ao fuzilamento, a oposição passou a atacar Jânio Quadros, ok? Então, a ideia está ligada diretamente à estrutura política do poder de Jânio Quadros. O cara parece que não pensava muito bem no campo da política, no campo da economia. Ele tinha um corpo de ministro para poder ajudar e tomava decisões independentes. Condecorar Ernesto Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, uma das maiores patentes cívicos militares que um civil pode receber, foi assim uma grande afronta no cenário nacional e também internacional. Segundo a política norte-americana, segundo o pensamento dos Estados Unidos, o Jânio Quadros estava se aproximando muito perigosamente do regime socialista. Só que nunca houve uma intenção de Jânio Quadros instalar o socialismo dentro do Brasil. E sim, essa relação de proximidade, de irmandade, de autoajuda na América para que o Brasil sobressaísse na América em relação ao poder na economia mundial que os Estados Unidos detinham. Então, assim, moralismo político, outras situações dentro do governo de Jânio Quadros, tá ok? Proibição da briga de galo, proibição da corrida de canário em dias úteis, ou corrida de cavalo, proibição da briga de galo, da briga de canário, da briga de cachorro, proibição do cassino, que já havia sido proibido por Dutra, por Eurico Gaspar Dutra, proibição das casas de jogos de azar, segundo o desenvolvimento do pensamento do presidente. Então, foi Jânio Quadros que vai estabelecer essas proibições. Proibiu briga de galo, briga de cachorro, briga de canário, proibiu corrida de cavalo em dias úteis, ou seja, durante a semana de segunda a sexta-feira não poderia ter corrida de cavalo. Salvo exceção, se caísse um feriado durante a semana, poderia haver até a corrida de cavalo. Mas por que isso, professor? Para que o trabalhador não gastasse dinheiro com coisas fúteis, segundo ele. Para que o trabalhador não deixasse de trabalhar e ficasse viciado em jogos. E olha o absurdo, tá? Eu chamo absurdo porque hoje é uma situação normal em todo o território nacional, principalmente no litoral do Brasil. Diz assim: proibição do uso de biquíni nas praias. Pelo amor de Deus, olha, desse jeito é complicado. O presidente da República, com tantos problemas, com tantas situações para resolver na nossa economia, na nossa sociedade, vai se preocupar com o uso de biquíni nas praias. Ele proibiu. E lembrando que os biquínis não eram basicamente esse que nós vemos hoje com as mulheres usando. O biquíni ia até a altura do joelho, basicamente era assim um roupão de banho, tá? Então, essas ideias contrariaram a população brasileira com descontentamento da imprensa, descontentamento até das Forças Armadas.
Gravem o que eu vou falar para vocês. Em 1961, os militares já tinham um plano preparado para tomar o poder de Jânio Quadros. Eles optaram por esperar gradativamente as consequências da ação do governo de Jânio Quadros para ver se iriam fazer uma intervenção ou não. Então, mas eles já tinham um plano traçado para intervir na política do Brasil em 1961. Isso não aconteceu, tá? Isso não aconteceu, porque estabelece necessariamente a reorganização a tentativa de reorganização da economia. Mas como o presidente, que era chamado de polêmico, era chamado de teatral e tudo mais, o que acontece? Ocorre um descontentamento geral, tá? A maior parte dos setores dentro da sociedade, até mesmo setores que apoiaram ele para ser eleito, começam agora a exigir a saída de Jânio Quadros. Aí ele tem uma ilustre ideia. Qual era a ideia de Jânio Quadros? Escrever uma carta renúncia. Então, vejam a seguinte situação. Só que tem outras relações por trás disso tudo. Em 1961, o governo de Jânio Quadros já começa a ficar desgastado, ou seja, com menos de um ano de governo, tá? Com menos de um ano de governo, já começa a ficar desgastado, já começa a ficar arruinado e as pessoas começam a fazer forte oposição. Aí ele tem uma ilustre ideia de mandar o vice-presidente da República para a União Soviética. Então, o vice-presidente era João Goulart, mais conhecido como Jango. Ele foi enviado numa viagem diplomática na China. Passou pela União Soviética e tinha uma viagem diplomática na China. Ou seja, relações diplomáticas, estabeleceram alguns acordos econômicos, estabeleceram alguns acordos comerciais de compra, de importação e exportação. Coisas naturais, coisas normais. Só que para o período era uma preocupação muito grande, porque além de condecorar Che Guevara, além de ele poder estabelecer relações diplomáticas com China, União Soviética e Cuba, tem uma forte ideia de que o comunismo ia ser implantado no Brasil. E, por falar nisso, o vice-presidente da República, o João Goulart, que estava em viagem à China comunista, o João Goulart, ele era acusado de ser o comunista brasileiro, porque ele era muito próximo das camadas trabalhadoras. Inclusive, ele foi ministro do Trabalho no governo de Getúlio Vargas, nós falamos disso aqui. Então, começa a pressão sobre o governo de Jânio Quadros. E ele, na carta renúncia dele, a ideia da carta renúncia era mostrar para a população todos os feitos deles e estabelecer a ideia de que Jânio Quadros é o salvador. João Goulart está na China comunista. Então, a ideia era mostrar que João Goulart estava tramando um golpe para tomar o Brasil, tomar o poder político no Brasil, ou seja, João Goulart iria implantar o comunismo no Brasil. Então, ele sairia como um salvador. Qual era a ideia dele? E, mediante essas ameaças das estruturas políticas de João Goulart na China comunista, de pressões políticas internas, ele escreve a sua carta renunciando à política, renunciando à presidência do Brasil. Qual era a ideia dele? Principal era assim: se eu escrever a carta renúncia, o Congresso não vai aprovar essa carta renúncia. Se o Congresso não aprovar, se o Congresso não aprovar, aliás, se o Congresso aprovar a minha renúncia, eu volto nos braços do povo, porque a população vai me aclamar. Se o Congresso não aceitar a minha renúncia, aí eu fico com mais plenos poderes dentro da República do Brasil, dentro da presidência da República. Então, a ideia dele era dar
um golpe ou tentativa do golpe com apoio, principalmente do Congresso Nacional e com apoio da população brasileira, o que não aconteceu, tá ok? Não aconteceu. Então, ele foi obrigado a sair da presidência da República em 25 de agosto de 1961. Então, ele é obrigado, basicamente, a deixar a presidência da República, porque ele escreveu a carta renúncia, a carta foi aceita pelo Congresso Nacional, pelo Senado Nacional, e ele foi obrigado a deixar a presidência da República. Só que aí, por favor, entra uma situação problemática dentro da estrutura do Brasil. O vice-presidente era esse indivíduo chamado João Goulart, tá ok? Esse indivíduo chamado João Goulart. Então, a Constituição do Brasil previa que, na ausência, no impedimento da estrutura política do presidente da República, deve assumir o vice-presidente e terminar todo o mandato, ou seja, em 1961, assumiu Jânio Quadros, ele sai da presidência em agosto do mesmo ano, então, de agosto de 1961 até 1964, quem estaria no comando da presidência da República seria o vice-presidente chamado João Goulart ou Jango, tá ok? Nas provas de vestibular, cai João Goulart ou cai também o nome Jango, tá ok? Então, essas ideias estão ligadas diretamente à renúncia do presidente Jânio Quadros. Renunciou e agora o vice-presidente vai levar para frente o comando da República do Brasil. Só que aí um problema muito sério. Nós falamos agora há pouco que Jango estava em viagem na China comunista, tá ok? Que ele estava em viagem à China comunista e ele foi visto assim com maus olhos pelos políticos do Brasil, tentando salientar que eles estavam montando um exército com auxílio da China para invadir o Brasil e implantar o socialismo, comunismo dentro do Brasil, tá? Então, o Jânio Quadros, nós falamos, foi apoiado pela União Democrática Nacional e o João Goulart é apoiado pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Esse indivíduo, ele era muito próximo das organizações sindicais e, devido a isso, começa um problema sério na sucessão presidencial do Brasil, tá? Começa um problema sério porque João Goulart deveria assumir a presidência da República, só que setores da sociedade, setores da política nacional vão instituir uma espécie de impedimento do governo de João Goulart, ou seja, os militares, setores da igreja, setores da imprensa vão ser contra a posse de João Goulart, falando que o governo dele é ilegal. Então, crise para a posse, ou seja, ameaça ou medo do comunismo. Então, esses setores radicais, esses setores conservadores dentro da estrutura do Brasil tinham grande medo de que, quando João Goulart assumisse o poder, ele fosse estabelecer o comunismo dentro do Brasil. Tá? Isso não era basicamente uma verdade. E, para ser mais sincero, o brasileiro ele tem medo do comunismo até hoje, mas não sabe basicamente o que é, mas não sabe basicamente a estrutura que desenvolve o comunismo. Tá? Muitos alunos me perguntam, professor, o senhor é comunista? Eu, basicamente, não tenho uma simpatia pelo comunismo, também não tenho nenhuma aversão pelo comunismo. A experiência que eu tenho de vida é dentro do capitalismo. Então, tudo que eu posso falar é a experiência que eu tenho vivido
dentro do sistema capitalista. Eu nunca experimentei uma lógica dentro da estrutura socialista, eu nunca presenciei a essência do comunismo para poder afirmar que eu sou comunista. Só que é interessante, né? O cara levanta a bandeira do comunismo, levanta a bandeira do comunismo, tem carro importado e tem uma casa gigantesca e um salário muito gordo. Geralmente ocorre nessa situação. A população mais pobre não tem tempo de pensar basicamente nessas situações, então vira, como Karl Marx já expressou em sociologia, vocês já viram em sociologia a ideia de Karl Marx, a população passa a ser alienada às ideias da burguesia. Então, o medo do comunismo no Brasil foi encabeçado por setores militares, tá? Os militares, principalmente, a imprensa. Pode colocar aí a família Marinho, tá? A Rede Globo e Companhia Limitada, e alguns setores, como a própria Igreja Católica Apostólica Romana, tinham um grande medo da ameaça comunista dentro do Brasil. Mas foi só um medo, foi só uma ameaça. Então, diz assim, aí começa em 61, tá? Com o deputado federal Leonel Brizola, começa chamado Movimento da Legalidade. O que era o Movimento da Legalidade? Era a oposição criada para com aqueles que queriam impedir a posse de João Goulart. Ou seja, necessariamente a campanha da legalidade afirmava que constitucionalmente o governo de João Goulart é legal. Por que o governo de João Goulart é legal? Porque a Constituição afirma que no afastamento do presidente, no caso do impedimento direto do presidente, tá? Cabe ao vice-presidente assumir o cargo da presidência. Então, Leonel Brizola, um dos grandes políticos, uma grande figura da política do Brasil, institui basicamente essa ideia, ou seja, o movimento da legalidade é afirmar que o governo de João Goulart é legal. Não há nada que possa impedir o governo de João Goulart. Só que aí começa uma pressão muito grande. Os militares já têm uma ameaça de tentativa de tomar o poder. Então, a solução foi uma solução negociada, diz isso dentro da estrutura política do Brasil, ou seja, vamos negociar uma decisão, vamos deixar João Goulart assumir a presidência do Brasil, só que ele vai assumir com poderes limitados, ou seja, vamos instalar o parlamentarismo no Brasil. A ideia foi do político chamado Tancredo Neves, que foi eleito logo após o regime militar, não pôde assumir, porque veio a falecer, e assume o vice José Sarney, certo? Então, a ideia para tentar negociar uma solução para o problema político dentro do Brasil foi a implantação do regime parlamentarista. Então, pela segunda vez na história do Brasil, nós temos um regime parlamentarista sendo implantado no Brasil. O primeiro foi lá por volta de 1840, no Brasil, segundo reinado, e o segundo é agora, durante a estrutura da crise política se instalada em 1961. Ou seja, o João Goulart assumia a presidência da República, ele torna-se presidente da República, só que os seus poderes serão limitados pelo parlamento. O primeiro-ministro seria, então, Tancredo Neves, ou seja, o parlamento passa a ter mais poderes que o presidente da República. Só que isso foi uma solução previsória, porque ficou previsto que lá em 1964 haveria um plebiscito, e esse plebiscito iria decidir se o Brasil continuaria sendo um parlamentarista, se o Brasil voltaria a ser uma estrutura monárquica ou se o Brasil permaneceria numa estrutura
presidencialista. Então, a ideia é que em 1964 se estabelecesse esse plebiscito. Só que, com a pressão do governo de João Goulart, a pressão sobre outros setores da sociedade, esse parlamento, esse plebiscito, ele é antecipado para o ano de 1963. Então, de 1961, de agosto de 1961 até 1963, o governo encabeçado por João Goulart era um governo limitado, então ele não tinha plenos poderes enquanto presidente. Em 1963 é efetuado um novo plebiscito. Tá efetuado um novo plebiscito e a República Presidencialista ganha o plebiscito, ou é mais votada no plebiscito. Então, o Brasil se vê obrigado a retornar à República Presidencialista, findar o chamado parlamentarismo e conceder poderes ao presidente da República. Portanto, Jânio Quadros assume a presidência da República com plenos poderes em 1963. Lembrando que houve a questão da crise política nesse meio termo, de implantação à ameaça do socialismo, certo? Aí o seguinte, ele vai fazer, ou ele vai estabelecer a mesma relação ou uma condição semelhante que havia dentro do governo de Getúlio Vargas, a chamada Lei de Remessa dos Lucros. Segundo João Goulart, e assim também como Getúlio Vargas, segundo o pensamento desses dois indivíduos da política do Brasil, a Lei de Remessa dos Lucros garantia que o território nacional passaria por um processo de desenvolvimento econômico, uma vez que as grandes multinacionais deveriam deixar parte do lucro no Brasil. Como assim parte do lucro? Investindo em melhorias do trabalho, investindo em redução de desemprego, investindo no campo social, investindo em diversos setores dentro da sociedade. Então, por exemplo, suponhamos que dos 100% de lucro que a sua empresa teve, você tem que deixar um capital de 40% dentro do território nacional. Você só envia para a matriz, você só envia para a empresa sede cerca de 60% dos lucros que foram obtidos no Brasil. 40% deveriam ficar dentro do Brasil. E isso vai descontentar, vai se colocar um descontentamento em relação aos Estados Unidos e da oposição ligada à UDN, ou seja, a UDN era a base do apoio do entreguismo norte-americano. A UDN era a base do internacionalismo na economia. O PTB era a base do nacionalismo e o PTB era partido do presidente. Então, essas ações começam a descontentar a estrutura da burguesia industrial presente no Brasil. E essa estrutura industrial, ela tinha-se um grande poder econômico. Então, aí ele começa um problema sério. Planejar a economia. Nós temos o chamado Plano Trienal de Desenvolvimento, ou seja, a cada 3 anos, o governo brasileiro iria estabelecer metas para serem alcançadas dentro da produção industrial, dentro da produção agrícola do Brasil. E isso tornou a nossa economia semelhante à economia soviética. E isso não interessava à burguesia nacional, isso não interessava à burguesia internacional. Então, ele começa a estabelecer as chamadas reformas de base. Grava aí, por favor, tá? Em algumas provas de vestibulares que começam a falar sobre João Goulart, uma das crises políticas, econômicas e social que vai levar diretamente
a intervenção dos militares na política do Brasil são as chamadas reformas de base. 4 setores fundamentais: a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma política e a reforma educacional. Segundo a oposição, ou segundo a UDN, isso era uma característica fundamental do socialismo. Portanto, o João Goulart foi acusado de tentar instalar o socialismo dentro da República do Brasil. Portanto, essas reformas de base, tá? Principalmente a agrária, a urbana, a política e a educacional, tem como elemento de fornecedor das bases do socialismo. Então, a ideia era manter uma forte oposição. Enquanto isso, os militares estão de longe só observando o que acontecia e começam em todo o território nacional manifestações pró e contra o cargo da presidência da República do Brasil, ou seja, começam manifestações favoráveis à reforma de base, favoráveis ao presidente da República, João Goulart, e começam a oposição, comandada pelos militares, pelos setores da Igreja Católica Apostólica Romana e pelos setores da imprensa, tá ok? A Rede Globo começa a atacar duramente a presidência da República, ou o presidente da República, certo? E, a partir desse período, nós temos uma intensa ação das chamadas ligas camponesas. Este indivíduo aqui, assinando um termo de reforma agrária, é o Francisco Julião, o principal líder, tá, do movimento chamado Ligas Camponesas, que surgiu lá na região Nordeste. Quando chega à região Sudeste, novamente a gente fala, quando alcança a região Sudeste, passa a ser conhecida como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, lá na década de 1980. Para ser mais preciso, em 1984, surge o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras, fruto desse movimento conhecido como Ligas Camponesas, coordenados e comandados por Francisco Julião. Então, dentro dessa possibilidade, nós temos assim a adesão das ideias das reformas de base no Brasil. Olha só o que vai acontecer. A estrutura do Brasil começa uma pressão direta sobre a estrutura sindical, que estava na mão da estrutura internacional. Em 1950, haviam basicamente um número de 500 grevistas, ou seja, número de grevistas, tá certo? E 1963, esse número basicamente mais do que triplicou. Então, há um aumento constante do movimento da luta das greves no Brasil. Em número de greves, tá? Em 1958, haviam somente 31 greves. Em 1963, o total de greves passaram para 171. Lembre-se, tá? Entendam claramente que ainda nós temos aquela questão do congelamento do salário dos trabalhadores, e isso gerou um grande descontentamento da população. Em 63, quando Jango assume a presidência da República, ele toma para si a responsabilidade de eliminar o congelamento dos salários e melhorar a condição do trabalhador. Então, em 63, quando começam essas greves não eram contra o presidente da República, sim contra a situação que todo brasileiro estava passando. E o presidente da República lança as chamadas reformas de base, justamente com o objetivo de privilegiar a classe trabalhadora. Então, essas greves, essas manifestações vão ser diretamente ligadas à estrutura econômica do presidente. Então, as reformas de base, tá? Lei de remessa de lucros, nós acabamos de falar, os Estados Unidos fica descontente, a UDN fica descontente, tá? Lei da reforma agrária, principalmente um descontentamento dos grandes produtores rurais. E ele passa por um processo de reforma
política, ampliar a democracia, por exemplo, direito de votos para os analfabetos e para os soldados. Nós falamos aqui que o soldado não poderia votar porque ele deveria estar em alerta máximo para defender o cargo da presidência em época de eleição. E olha o que ele vai fazer. Um aumento de 100% no salário mínimo. É a segunda vez que Jango decreta 100% de aumento do salário mínimo. A primeira vez foi lá atrás, dentro do governo Vargas, ele era ministro do Trabalho. Agora, como presidente da República, ele passa a boicotar a questão do congelamento dos salários e ainda para satisfazer a população ou para dar melhor condição de vida à classe trabalhadora, ele dá um aumento de 100% no salário, porque nós falamos, congelou os salários, os preços não foram congelados, os preços aumentaram, agravando a inflação dentro do Brasil e agravando a situação de precariedade do trabalhador brasileiro. Então, quando ele concede sem aumento ou 100% de aumento no salário mínimo da classe trabalhadora, a elite vai ficar descontente. A elite era contra as reformas de base. Dá uma olhada no que está em vermelho aqui, tá? A elite não tinha como parar as reformas de base, pois João Goulart tinha a maioria no Congresso Nacional, ou seja, a partir de agora, todo o poder está centrado na mão de Jânio Quadros e de João Goulart, e ele começa a estabelecer as suas reformas. Então, o acirramento entre os defensores e opositores do governo. Então, diz assim, a manifestação de apoio ao presidente foi o comício na Central do Brasil, tá? A grande Central do Brasil. Então, nós temos assim, lá no Rio de Janeiro, a grande Central do Brasil, estações de trem, onde diversos trabalhadores passam, milhares de trabalhadores passam todo o dia por lá. Qual foi a intenção desse comício da Central do Brasil? Esse comício da Central do Brasil tinha o objetivo de lançar, de mostrar para os trabalhadores tudo aquilo que a presidência da República estava fazendo em relação às chamadas reformas de base. Mostrar para a população que as reformas de base eram necessárias, as reformas de base poderiam ser feitas com uma estrutura adequadamente, tá? Uma estrutura adequadamente dentro do governo do Brasil. Então, nós temos essa condição de caráter fundamental. Deixa eu ver aqui rapidinho uma situação. Deixa eu abrir aqui. Rapidinho, só uma situação. Deixa eu ver aqui. Certo. Resolvida a situação. É que o meu computador está com diversos peripacos, diversos problemas, certo? Então, a ideia fundamental está ligada nesses setores, nesse fundamental, certo? Então, nós temos, assim, uma condição fundamentada dentro da estrutura do pensamento da política do Brasil. Então, dá para você perceber, tá, o que está acontecendo no Brasil e o que vai levar diretamente à intervenção dos militares. Do outro lado, a oposição ao regime de João Goulart é a marcha da família com Deus pela liberdade. Olha só a ideia, marcha da família com Deus pela liberdade, comandada principalmente pelas Rede Globo, pelas algumas empresas de comunicação, principalmente a família Marinho, tá? Comandado por diversos indivíduos da sociedade brasileira, diversos elementos da burguesia nacional. A Igreja Católica Apostólica Romana esteve junto dentro dessa marcha da família com Deus pela liberdade e outros diversos setores do comando militar dentro do Brasil. Então, começa essa forte oposição. Começam os grupos
pró e os grupos contra o governo de João Goulart. Só que as reformas de base era uma grande ameaça para a estrutura da burguesia nacional. E, a partir daí, começam a pressão sobre o governo de João Goulart. Então, necessariamente, essa é a ideia fundamental. Então, devido a esses atritos, devido aos problemas ligados diretamente à instituição política do Brasil, 31 de março de 1964, o golpe militar que derruba o presidente e institui a ditadura no país. Na verdade, a gente vê em alguns livros de forma diferente. 31 de março de 1963 vem a intervenção militar que retira da presidência da República o presidente João Goulart e institui o regime militar. Oficialmente, a ditadura ela só é oficializada em 1968, mas a partir do início, em 64, nós já tínhamos ações duras, ações violentas para conter a ação da oposição instalada. Só que vem uma outra situação. A desculpa do golpe foi que o Brasil corria sérios riscos, assim como a família cristã e a democracia. Então, os setores da sociedade brasileira, Exército Brasileiro, a Igreja Católica Apostólica Romana, a imprensa, a família Marinho, diversos grupos da burguesia ligados aos Estados Unidos. É sempre bom lembrar que essa intervenção militar de 1964 teve o apoio dos Estados Unidos, ou seja, diz assim, o segundo exército domina o Vale do Paraíba, proclamação de ao povo brasileiro, de abstenção do povo brasileiro, não lembro o que quer dizer AB, tá? Não lembro o que quer dizer AB. Então, os jornais do Brasil começam a noticiar a intervenção militar, mas como um golpe militar. Para os militares, você nunca vai ouvir falar que os militares deram um golpe na presidência. Nunca você vai ouvir falar a respeito disso, tá? Então, a ideia está ligada diretamente às concepções da estrutura nacional, ou seja, dentro da estrutura do pensamento e do desenvolvimento da política nacional, nós temos a intervenção armada, tá, dos militares dentro do campo da política nacional. E a partir daí começa uma pressão ainda maior a respeito dos militares. A sociedade civil, aqueles que não tinham dado apoio, aqueles que não tinham considerado as forças militares como um elemento de repercussão dentro da economia e da política nacional, armam-se e vão para a estrutura da oposição, ok? Em 31 de março de 1964, o general Olímpio Mourão Filho intervém nas forças no Vale do Rio Paraíba e tomam a estrutura política lá em Brasília. Então, diz assim, ao mesmo tempo, as Forças Armadas começaram a demonstrar sinais de insatisfação e de instabilidade institucional. Na manhã do dia 12 de setembro de 63, cerca de 60 oficiais de baixa patente, como sargentos, suboficiais e cabos, invadiram o Departamento Oficial do Governo Federal, cortaram as linhas de comunicação de Brasília com o resto do país e chegaram a prender o presidente do Congresso Nacional. Essa sublevação foi um protesto contra a decisão do Supremo Tribunal Federal de reafirmar a inelegibilidade dos sargentos para o poder legislativo, tal como prescrito na Constituição de 46, ou seja, nenhum praça poderia candidatar-se a cargos do Legislativo Federal. E eles começam a impor também as suas vontades em relação à pressão. Jango, por sua vez, apostou no contato direto com a população em busca da legitimidade para as propostas do seu governo. Desse modo, no início de 64, nós temos o Comício das Reformas, também chamado o Comício da Central do Brasil, realizado na Central
do Brasil, Rio de Janeiro, onde se reuniram 150 mil pessoas dando apoio ao presidente da República. Em sua fala no comício, Jango reforçou o caráter nacionalista do seu governo e via legislativa na defesa das reformas de base, as quais previam a reforma no sistema fiscal do país, reforma agrária, convocação dos estudantes à vida política e a extensão de voto aos analfabetos. Então, essas reformas de base ameaçavam, segundo a estrutura da burguesia nacional, uma reorganização dentro da política. Em retaliação, as lideranças partidárias pediam o impedimento de João Goulart. Assim, entidades civis como jornais, revistas, empresariados, setores da Igreja Católica articularam a realização das chamadas Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Esses dois casos aqui que nós apresentamos, ok? Assim, por todo o país. Enquanto isso, o general Castelo Branco fez circular entre os oficiais do Exército uma nota oficial alertando sobre os riscos sociais das medidas de João Goulart e os problemas que as medidas das chamadas reformas de base poderiam trazer para a estrutura política do Brasil. Além disso, pesquisas afirmam que o estopim foi a presença do presidente no evento de 40 anos da Associação dos Subtenentes e Sargentos da PM, no Rio de Janeiro, na noite de 30 de março. No evento, Jango discursou zelando pela preservação da lei e da ordem, mas defendendo as reformas de base em um país com mais justiça social. O discurso causou mal-estar entre os presentes e chegou a ser visto como quebra de hierarquia pelo oficialato brasileiro. Diante disso, o general Olímpio Mourão Filho, comandante da 4ª Região Militar, sediada em Juiz de Fora, Minas Gerais, precipitou a movimentação das tropas em direção ao Rio de Janeiro. Estava em andamento o golpe civil-militar que pôs fim a quase 2 décadas de democracia brasileira, tá ok? Então, começa, a partir daí, o desenvolvimento que nós vamos analisar nos nossos próximos conteúdos, nos nossos próximos capítulos, aquilo que nós chamamos de regime militar, tá? Então, dentro dessa trajetória, do governo de Jânio Quadros ao governo de João Goulart, nós temos os elementos que vão propiciar, tá ok? De forma direta, aquilo que nós chamamos de golpe militar em 1964. Embora vocês tenham conhecimento dessa estrutura política, nós temos a relação direta da estrutura do golpe militar com a tentativa de reorganização da política do Brasil. E aí nós vamos ver na nossa próxima aula, na nossa próxima abordagem, a historiografia de 64, o governo do presidente Castelo Branco, o presidente de Arthur da Costa e Silva, o presidente Médici, para no livro 2B a gente poder estabelecer o fim do regime militar e as consequências diretas para o Brasil contemporâneo, certo? Então, são essas as informações a respeito do nosso capítulo 14. Quando cai na prova Jango, cai a questão das reformas de base. Não esqueçam isso, reformas de base, principalmente reforma agrária, reforma educacional, ok? Reforma política e reforma econômica dentro do campo da estrutura do desenvolvimento industrial do Brasil, certo? Então, dentro dessa trajetória, nós temos em 31 de março de 1964 os militares tomando o poder político no Brasil, impedindo que Jango terminasse o mandato. Então, Jânio Quadros não termina o mandato, assume Jango como presidente da República, mas com poderes limitados pelo parlamento que foi instalado no Brasil. Instalou-se o parlamento para poder limitar os poderes de Jango. Estava previsto um plebiscito em 1964 para decidir se o Brasil retornaria ao presidencialismo ou não.
tá ok? E o plebiscito é antecipado para 1963, ganha a República presidencialista e o presidente Jânio Quadros assume com plenos poderes o cargo da presidência da República. No cargo, ele começa a fazer aquilo que ele chamou de reformas de base para tentar promover maior igualdade social dentro da estrutura política do Brasil e também social. A última parte desse capítulo vai falar assim, a cultura entre a arte e a política. Por exemplo, muitos compositores, muitos cantores, muitos artistas foram favoráveis ao discurso militar, outros foram contra o discurso militar. Como, por exemplo, nós podemos citar a esfera na música, como, por exemplo, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, grandes artistas, grandes nomes da arte do Brasil, eles se colocaram contra a estrutura dos militares. Então, em 1960, nos anos 60, os artistas se preocupavam em aliar as manifestações populares ao circuito social e comercial mais amplo. Nós temos o desenvolvimento do jazz, nós temos o desenvolvimento da bossa nova, nós temos o desenvolvimento de diversos escritores dentro do Brasil. Realizado em 1964, no sertão baiano, o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, tá? É um marco do cinema novo dentro do Brasil. Então, vocês devem ter visto isso em literatura. Na questão das obras brasileiras a partir da década de 60, nós temos a entrada do chamado Cacá Diegues, um grande nome dentro do cenário cinematográfico no Brasil. Temos Joaquim Pedro de Andrade, outro nome dentro da cinematografia do Brasil, a partir da década de 60. Então, a partir da década de 60, os filmes, a produção nacional quer retratar a realidade que o brasileiro vivia nesse período, realidade que o brasileiro vivia nessa época. A bossa nova era fruto de uma concepção estética autoral, de uma visão de mundo singular e sintetizava e ultrapassava as manifestações musicais brasileiras até então produzidas. Esse estilo musical nasceu nos encontros de jovens estudantes, intelectuais e artistas nas universidades, nas reuniões domésticas no Rio de Janeiro na década de 50. Gradativamente, suas letras amenas, que abordavam a beleza da paisagem nacional carioca e temas românticos e a existência, deram lugar às tendências de esquerda, que ganhavam volume na época. Assim, nos anos 60, surgiu uma divisão entre os bossa novistas, entre os indivíduos, entre os cantores e os compositores. Então, diz assim, pois os nomes como Carlos Lira, Nara Leão, Sérgio Ricardo defendiam letras mais engajadas, que aproximassem os músicos da classe média dos artistas populares, como os sambistas, os letristas da velha guarda e a voz do Morro das Favelas. Ou seja, a ideia seria estabelecer uma proximidade com a visão, tá? Uma proximidade com a visão acerca da oposição ao governo militar. Então, nasce na década de 60 um novo padrão cultural do Brasil, seja na pintura, seja na literatura, seja na música, e principalmente artistas de dados de caráter musical vão estabelecer na letra das suas músicas visões ou análises que vão contrapor a estrutura política nacional, certo? Então, essa é uma das ideias de caráter fundamental que nós tínhamos para abordar, certo? Então, nós conseguimos, basicamente, quase fechar a frente B. Nossa próxima aula, nós temos que ver a questão do início do regime militar, alguns governos militares dentro da estrutura do Brasil, para a gente poder terminar a respeito do
da nossa visão acerca da oposição do regime militar. Então, falamos a respeito do segundo governo Vargas, falamos a respeito do governo de Dutra, Eurico Gaspar Dutra, falamos a respeito do governo do segundo governo Vargas, falamos a respeito do governo JK, falamos ao governo do presidente sensacionalista Jânio Quadros e falamos a respeito do governo de João Goulart. Então, nossa próxima aula, nós vamos ter que estabelecer a abordagem acerca dos regimes militares. Amanhã é uma outra conversa, amanhã é uma outra ideia. Para a próxima semana, a gente vê algo a respeito do regime militar, certo? No meu são 11 horas e 47 minutos. Faltam 8 minutos para encerrar a nossa aula. Eu encerro por aqui, decretando para você, olha, estabelecendo a ideia de um bom almoço, um bom restante de semana, tá ok? Um abraço para vocês